Hoje, vou comparar o investimento em cultura do Brasil e da Coreia do Sul ao longo das últimas décadas e falar sobre a chamada onda coreana e como ela pode ser um exemplo muito bom para o Brasil seguir. Começando pelo Brasil, o país possui leis de incentivo à cultura que visam fomentar o setor. A Lei Rouanet, por exemplo, é um mecanismo de investimento fiscal que permite a empresas e indivíduos destinarem parte do imposto devido para projetos culturais. Porém, esse modelo tem sido alvo de críticas por favorecer principalmente as grandes empresas e artistas já consolidados, deixando de lado as produções culturais independentes e as regiões mais carentes do país. E como eu já disse antes, é um aspecto que merece muita atenção, mas nem de longe esse é o maior problema do Brasil, e eu vou usar o exemplo sul-coreano para ilustrar isso. A Coreia do Sul investiu pesadamente em cultura nas últimas décadas com políticas que promovem a produção e a disseminação de arte e do entretenimento. Essa estratégia resultou na chamada onda coreana, que conquistou fãs em todo o mundo com músicas, dramas, filmes e jogos eletrônicos produzidos no país. Além disso, o governo sul-coreano criou fundos de investimento para apoiar a indústria criativa, promovendo a inovação e a formação de novos talentos. Essas políticas de investimento em cultura contribuíram para o crescimento econômico e para a melhoria do bem-estar social do país, gerando empregos, renda e promovendo a diversidade cultural. Para ilustrar a diferença no investimento em cultura dos dois países, quero mostrar algumas cifras. Segundo dados do Banco Mundial, em 2019 o Brasil investiu cerca de 0,5% do seu PIB em cultura, enquanto a Coreia do Sul investiu cerca de 3,3%. Isso significa que a Coreia do Sul investiu mais de 6 vezes o que o Brasil investiu em cultura em relação ao seu PIB. Essa diferença se reflete também na produção cultural dos dois países. Enquanto a Coreia do Sul exporta suas produções culturais para o mundo todo, o Brasil ainda luta para consolidar sua presença no mercado internacional. Apesar disso, o Brasil tem produções culturais de destaque, como a MPB, o cinema nacional e as telenovelas famosas no mundo todo. Um exemplo de sucesso recente é a série Bom Dia Verônica, produzida pela Netflix e baseada no livro homônimo da escritora brasileira Ilana Casoy, que conquistou fãs em todo o mundo com sua trama policial, sua abordagem de temas como violência doméstica e corrupção. Já a Coreia do Sul se destacou pela onda coreana, que teve início nos anos 2000 com a disseminação dos K-dramas no mercado asiático e se expandiu para outros países com a popularização da música pop sul-coreana, o K-pop. Alguns exemplos de sucesso de K-pop são os grupos BTS, Blackpink e EXO, que têm milhões de fãs em todo o mundo e são responsáveis por movimentar bilhões de dólares na economia sul-coreana. É interessante destacar que, assim como os Estados Unidos investiram em programas culturais para expandir sua influência em todo o mundo no pós-guerra, a Coreia do Sul também se inspirou em iniciativas internacionais para desenvolver a sua própria cultura e disseminá-la pelo mundo. A chamada Korean Wave, ou Hallyu, foi impulsionada por políticas e programas culturais do próprio governo sul-coreano, mas também foi influenciada por modelos internacionais como o americano, por exemplo. Assim como a Coreia do Sul, o Brasil tem uma cultura rica e diversa, com muitos talentos em diversas áreas artísticas. O país já produziu artistas reconhecidos internacionalmente, como os músicos Tom Jobim, João Gilberto, Caetano Veloso, o cineasta Glauber Rocha, o escritor Jorge Amado, mas esses podem ser considerados talentos individuais. O Brasil ainda não teve uma grande expansão cultural no cenário internacional, uma onda brazuca, por assim dizer. Poderia ser uma oportunidade para mudar isso, trazendo uma nova geração de artistas e produtores culturais que conquistem fãs em todo o mundo. Para que isso aconteça, seria necessário investir mais na cultura, como a Coreia do Sul fez. Além de políticas de incentivo, é preciso pensar em formas de promover a cultura brasileira no exterior, seja por meio de festivais internacionais, parcerias com empresas estrangeiras ou estratégias de marketing eficazes. Outro ponto importante é valorizar a diversidade cultural brasileira, que é uma das mais ricas do mundo. A onda brazuca, poderia ser uma oportunidade para mostrar ao mundo as diversas manifestações culturais do país, desde a música popular até as culturas regionais, indígenas e afrodescendentes. Assim como a onda coreana, a onda brazuca poderia contribuir
para a economia do país, movimentando bilhões de dólares e gerando empregos em diversas áreas. Além disso, poderia ajudar a construir uma imagem positiva do Brasil no exterior, mostrando que o país tem muito mais a oferecer do que apenas futebol e carnaval. Mas daí você pode pensar, ok, isso vai beneficiar de novo os grandes nomes. Mas e os pequenos, o artista independente? Na boa, o exemplo sul-coreano ainda é válido nesse sentido, porque o investimento em cultura pop também beneficiou a produção independente do país. A Korean Wave não se restringe apenas às produções de grandes empresas do entretenimento, como a SM Entertainment, a ID Entertainment e a JYP Entertainment, que produzem os famosos grupos de K-pop, como BTS, Blackpink e Twice. Na verdade, o sucesso da cultura pop sul-coreana no mundo também abriu portas para artistas independentes do país. Na música, muitos artistas sul-coreanos independentes ganharam destaque na cena underground e ganharam uma base de fãs internacional. São os casos da cantora Yu, o rapper Binzino e a banda de rock Jumbinee. Além disso, a popularidade do K-pop também impulsionou outros gêneros musicais sul-coreanos, como o indie rock, o hip hop e a música eletrônica. Além da música, outros setores como o cinema, os K-dramas, os games e os quadrinhos indie. A Coreia do Sul tem uma forte tradição de quadrinhos conhecidos como manhwas, que antes eram conhecidos principalmente dentro da Coreia do Sul, agora estão sendo traduzidos para outros idiomas e ganhando espaço em mercados internacionais. Alguns exemplos de manhwas sul-coreanos populares são Tower of God, The God of High School e Solo Leveling. Além disso, a popularidade dos manhwas também tem levado a adaptações para outros formatos, como séries de televisão e filmes. E é claro que eu não ia esquecer de falar do setor dos desenhos animados, que também se beneficiou do investimento em cultura pop no país. Na verdade, a indústria da animação é um dos principais setores da cultura pop sul-coreana, que vem crescendo nos últimos anos. Os animes sul vêm ganhando cada vez mais visibilidade e reconhecimento internacional. Alguns exemplos de desenhos animados sul-coreanos populares são Pororo, o Pequeno Pinguim, Taeyu, The Little Bus e Robocar Poly. Esses desenhos animados são voltados para o público infantil e têm sido bem-sucedidos em vários mercados internacionais. Além disso, a popularidade dos desenhos animados sul-coreanos tem levado a parcerias com empresas de animação de outros países, aumentando ainda mais a visibilidade da indústria da animação do país, como por exemplo o Super Wings, que aliás meu filho consumiu bastante durante um tempo. Então, para fechar, fica claro que o investimento em cultura tem um papel importante não apenas na produção artística, mas também na economia e no bem-estar social dos países. Enquanto a Coreia do Sul investe pesadamente em cultura e colhe os frutos desse investimento, o Brasil ainda engatinha nessa área, com políticas de incentivo limitadas e uma produção cultural que, apesar de rica e diversa, ainda não alcançou o potencial que poderia ter. Dia desses, eu estava conversando com um amigo que é produtor de desenho animado, que eu acho uma vergonha o Brasil querer se arrogar o título de o país do futebol e não tem uma série infantil do tema, sendo que japoneses e até argentinos têm as suas. Meu filho maratonou a série 11, que é argentina, e lá tem personagem brasileiro, o Dedé, interpretado por um ator brasileiro, o Luan Brum. Assim como o Dedé, sim, eu adoro esportes e facilitou na composição do meu personagem, principalmente pelo condicionamento físico. Sendo assim, eu acho que o Brasil tem muito o que aprender com a Coreia do Sul. É possível pensar em políticas de investimento mais inclusivas e democráticas que valorizem a diversidade cultural e promovam a formação de novos talentos. E quem sabe um dia o Brasil possa também ter a sua própria onda cultural, com produções que conquistem fãs em todo o mundo e contribuam para a construção de uma imagem positiva do país no cenário internacional. Se gostou desse papo, se inscreve no canal e deixe sua opinião aí nos comentários, porque se o assunto interessar muito a vocês, eu volto a falar mais dele. E clica nesse vídeo aqui sobre o feminismo e os nerdolas, pois eu falo mais dessa produção cultural e abordo também o tema da Lei Rouanet. Então é isso. Deixe seu like. Valeu!